E aí, turma, firmeza total? Então, bora lá para o nosso devocional, que hoje traz uma mensagem um tanto quanto reflexiva sobre o legado que você tem deixado para a tua família, as obras que você tem construído e a capacidade de construir boas obras sobre bons terrenos, sobre uma sólida rocha, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. E o tema do devocional de hoje é sábios construtores. E a nossa referência bíblica é 1 Coríntios 3:10, que diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outra está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Uau! E enquanto eu refletia acerca dessa palavra, desde ontem essa passagem aqui da carta de Paulo aos Coríntios tem me feito refletir bastante acerca do conteúdo das obras que eu tenho realizado para a minha vida. E uma das conclusões que eu venho chegando é o seguinte, que não tem como passar pela vida sem construir nada. Isso é um fato. Porque a tua vida, a minha vida, a nossa vida já é uma grande obra. E nessa palavra de 1 Coríntios 3, o Paulo deixa claro a importância da maturidade no processo de construção da vida. Olhando para a tua vida hoje, se você tivesse que fazer um balanço sincero sobre o resultado que você tem construído até agora, como você analisaria o resultado dessa obra, que é a tua vida? Como que você analisaria os resultados que você tem obtido até hoje? Seriam positivos? Seriam negativos? De 0 a 10, aí, qual seria a nota que você se daria, sinceramente falando, para a obra da tua vida que você tem construído até agora? Tem gente que olharia para trás e não veria nada. Veriam um campo vazio, outros olhariam um lote cercado, outros olhariam uma grande obra monumental, uma grande mansão, uma grande e estrutural obra, e se veria inclusive usufruindo de tudo aquilo que Deus lhe deu. Por quê? Porque tudo que Deus te deu capacidade de pensar, Deus também te deu capacidade de realizar. Toda grande obra, ela, antes de ser uma obra externa, ela é uma grande obra interna. Ela nasce nos seus pensamentos, ela nasce nos meus pensamentos. Então, a primeira grande capacidade que você precisa ter na vida e que requer uma boa base é a capacidade de construir boas obras na imaginação. A capacidade de ser uma pessoa boa na imaginação, a capacidade de ser um bom pai, ser um bom filho, ser um bom irmão, ser um bom esposo na imaginação, para que depois você consiga colocar isso para fora, externalizar isso. O externo é só uma reprodução ideal daquilo que já existe dentro da tua mente. E a maturidade, ela é um resultado de grandes obras que são realizadas por pessoas maduras. Grandes obras só são realizadas após a maturidade. Antes disso, você vai construir obras sobre a areia, você vai tomar decisões impensadas, você vai seguir por caminhos tortuosos, você vai andar com pessoas que não condizem com o nível de pessoas que você precisa andar. Antes disso, você vai se relacionar com pessoas que não estão no perfil de pessoa que você precisa se relacionar para que você possa crescer e se desenvolver. E todo esse processo, ele é um processo que vai fazer parte do seu momento de maturidade. Só que no processo de construção da vida, a imaturidade, ela tem tempo. Ela tem tempo, e a infância e a adolescência, ela é exatamente esse momento para que nós possamos viver as nossas imaturidades. Mas nós precisamos viver a imaturidade aprendendo com os nossos erros. Tem gente que não aprendeu com os próprios erros e vivem
como se ainda tivessem 13, 14, 15, 16 anos, né? E a maturidade, ela é o alicerce, tá? Ela é o fundamento que sustenta o edifício da sua vida. Né? Sem maturidade, a sua construção não tem como se sustentar. Né? Sem maturidade, você não consegue suportar o peso da vida. Né? O imaturo se sacia com alimentos leves. E é por isso que Paulo, lá na carta de Coríntios 3, ele vai falar sobre a questão da imaturidade. Ele vai falar que não tem nem como falar com eles de uma forma espiritual, porque eles ainda vivem de uma maneira carnal e ainda se alimentam de alimentos sólidos, né, líquidos, né, porque não aguentariam uma conversa espiritual profunda. Eles ainda têm contendas, eles ainda têm problemas entre eles, quando que eles deveriam ter superado isso há muito tempo, né? O imaturo, ele não suporta viver processos. O imaturo, ele larga tudo pelo meio do caminho. O imaturo não consegue visualizar um processo pronto, porque ele sempre está se atropelando pelo meio do caminho. Ele sempre está querendo viver o imediato, viver o dia de hoje, mas não consegue planejar o dia de amanhã. E é isso que faz com que ele esteja sufocado o tempo todo, né? O imaturo passa a vida se divertindo, sem pensar que a diversão de hoje pode recair como um problema na sua geração amanhã, né? E é um castigo, é um problema para a sua geração de amanhã, porque você atrasa a obra da sua posteridade. Você passou da adolescência, atingiu a maioridade, o seu processo é de produção. E você precisa estar bem fundamentado para que essa obra, ela seja uma obra estrutural e que venha trazer sustentação para a tua posteridade. Ela vem trazer um testemunho positivo acerca da vida, acerca do mundo, para aqueles que vêm depois de você e que descendem de você. Para que você possa criar uma base de sustentação para que os seus possam começar uma vida já no degrau número 2, né? E uma pessoa que não constrói essa base de sustentação, ela consequentemente cria uma geração posterior fraca, né? E cria uma geração posterior sem relevância, porque se a sua vida não tem relevância, como que você vai exigir relevância da vida daquele que provém de você, né? E deixa eu te falar mais uma coisa, talvez até hoje você não tenha acordado para a vida. Talvez até hoje você tenha sido só mais um corpo vazio e sem ética, lotando os pagodes de alguma cadeira elétrica. Você tenha sido só mais um que vive conforme todo mundo vive. Você não tem pensado, só tem vivido, só tem reproduzido aquilo que o sistema impõe para você. Você não tem cuidado com pensado no teu futuro, mas tem vivido exaustivamente o teu presente, na noitada, na balada, na diversão, sem limites, e não tem alicerçado uma base, não tem construído patrimônio, não tem guardado reservas para bancar uma necessidade imediata, né? Talvez até hoje você tenha 40 anos, mas esteja vivendo como se tivesse 14, ainda está revivendo a sua adolescência. Não sei qual foi os traumas que você viveu no passado, a forma como você casou, a forma como você viveu a tua adolescência. Tem pessoas que viveram de forma tão reprimida em casa, que casaram com 16, se separaram aos 35 e estão revivendo a adolescência hoje em plenos 40. E isso tem causado problemas gigantescos, principalmente emocionais, problemas de paternidade nas nossas crianças, problemas de conexão com Deus, problemas relacionais no presente que podem se transformar em problemas de conexão no futuro próximo, porque o coração está distante de Deus e está próximo do ser humano. Os seus desejos são todos carnais e a sua espiritualidade está guardada naquela gavetinha que você tem lá no sótão da tua casa, né? E é por isso que Paulo vai dizer à comunidade de Coríntios que os alimentos com que eles se alimentam ainda são alimentos sólidos, líquidos, e eles não têm ainda a capacidade de ter uma conversa madura, profunda e aprofundada no espírito, né? Imagina o quanto que essa comunidade deixou de ganhar
de ter uma conversa de relevância, de cunho espiritual com Paulo. O quanto que essa comunidade deixou de evangelizar, deixou de aproximar o coração das pessoas do coração de Deus, por não ter dado ouvidos de fato, não ter vivido, experimentado essa imersão no Espírito que Paulo sugeria para eles. Né? Imagina o quanto nós, né, estamos deixando de receber por não estarmos dando ouvidos ainda hoje nessa palavra. Porque ainda hoje tem muita pessoa distante do coração de Deus. Tem muita pessoa vivendo com 40 como se tivesse 16 e achando que a vida se resume ao dia de hoje. Vendendo o almoço para comprar a janta, como se diz no ditado popular. Mas se afastando daquele que é a rocha com o qual nós temos que fundamentar a nossa estrutura, que é Deus. Né? É hora de nós fundamentarmos as nossas ações. É hora de nós olharmos para a nossa estrutura. É hora de nós pensarmos no alicerce que sustenta a nossa vida. É hora de nós fazermos a nossa vida acontecer. Construirmos o nosso patrimônio. Construirmos o nosso galardão na terra, para que nós possamos deixar os nossos em segurança quando nós partimos para uma melhor, para viver no céu. E nós precisamos analisar, né, o rumo que nós estamos tomando para a nossa vida e os resultados que nós estamos oferecendo para o mundo através das nossas obras. Somente após essa análise é que nós poderemos saber se a nossa obra ela é uma obra fundamentada na rocha ou se ela está sendo construída na areia. Né? Se a tua obra só tem a ver com você, provavelmente a tua vida ela está vazia e você é só mais um corpo vazio e sem ética vagando por aí. Talvez você não tenha encontrado ainda o seu propósito. Talvez o seu testemunho ainda não tenha se conectado com a essência de Deus, para que você possa aproximar o coração das pessoas do coração de Deus, através daquilo que você já passou pela tua vida. Talvez hoje você esteja vivendo as suas feridas, mas não queira fechá-las, porque como a tua vida não tem sentido, para que você vai deixar de fazer o que você faz, sendo que essa balada, essa cerveja, essa curtição que preenche o vazio que existe dentro de você? E você insiste em ser só mais um corpo vazio e sem ética, vagando por aí. E deixa eu te falar uma coisa, quando você recebe o Espírito Santo de Deus, quando você se conecta em verdade com esse Deus, e você ativa a sua paternidade em Deus, quando você descobre o seu propósito, quando você desenvolve uma missão nesse mundo, consequentemente, o teu coração, a tua visão, a tua essência, as tuas necessidades, elas mudam de rumo. E ao invés de ser só mais um corpo vazio e sem ética, vagando por aí, você passa a ser um elo de ligação entre o coração das pessoas e o coração de Deus por meio do teu próprio testemunho. Essa ferida que você vive sofrendo por ela, quando você fechá-la, ela vai ser um ministério que vai ser aberto dentro de você. E através desse ministério, você vai ser uma ponte que traz as pessoas para o reino. E pode ter certeza que quando isso acontece, existe uma multidão que caminha junto com você. Agora, se a tua ponte, que aproxima o coração das pessoas do coração de Deus, é a razão pela qual você vive diariamente, consequentemente, Deus está contigo. A tua obra começa a ter fundamento, ter alicerces sólidos, para que você possa subir uma estrutura capaz de suportar o peso da tua necessidade, capaz de suportar as adversidades e capaz de se elevar ainda mais quando você supera essas adversidades. Porque você não é o que você pensa que é, você não é o que você acha que é, você não é o que os outros dizem que você é. Você é a compilação dos seus resultados. E esses resultados é que vão dizer acerca de quem você é, a obra que você está criando nesse mundo e o testemunho que você é capaz de oferecer para esse mundo. Tá? A obra da tua vida está construída numa base sólida ou você construiu essa obra sobre areia? Você vive uma vida madura
ou tem tido resultados que você os vê ruindo constantemente porque edificou a sua obra na areia e ainda vive como se tivesse 17 em plenos 40 anos de vida? Querido, querida, seja sábio, tá? A sabedoria é uma habilidade e toda habilidade ela é adquirida. Você pode treinar para ser sábio. Você pode conversar com Deus através da oração e receber a palavra de Deus através da leitura da palavra. Que essa leitura precisa ser diária, porque o diálogo é constante, tá? Você é sábio ou construtor aprendiz e atrapalhado? Se você é sábio, você vai construir a tua obra sobre a rocha. Mas se você ainda com 40 quer viver como se tivesse 17, consequentemente, você vai ser um construtor atrapalhado e metendo os pés pelas mãos o tempo todo, vendo as suas obras ruírem o tempo todo, vendo o seu dinheiro escorrer pelo ralo, vendo o seu patrimônio sempre fugindo das tuas mãos, tá? E ontem, enquanto eu pensava sobre isso, tá? Enquanto eu refletia acerca dessa palavra, Deus me liberou uma palavra de Isaías 1:31 que falou muito comigo. Inclusive mandei essa palavra para um amigo, tá? E que diz o seguinte nessa palavra, tá? O homem forte se tornará estopa e a sua obra como uma fagulha, tá? Ambos arderão juntamente e não haverá quem apague o fogo, tá? A primeira coisa que você precisa ter é força. Segunda coisa que você precisa ter é um propósito para colocar essa força em movimento. E quando você coloca uma força em movimento, amparada pelo Espírito Santo de Deus, é como uma pedra lançada ladeira abaixo. Ela toma velocidade e ninguém para mais essa obra, tá? A sua força de decisão vai acender a sua chama, tá? E essa chama pode ser o seu chamado, essa chama pode ser a sua obra, essa chama pode ser o seu ministério e, acima de tudo, essa chama pode ser o seu testemunho, porque essa ferida que você vive hoje, quando fechada, ela vai se transformar num ministério aberto. E esse ministério vai ser a ponte que vai trazer muitas pessoas para o reino. Vai ser o elo de ligação entre o coração das pessoas e o coração de Deus, por meio de você. Você precisa de força para tomar e também para sustentar a sua decisão. E quando você fizer isso, Deus vai acender a fagulha. E você e Deus arderão juntamente a ponto de queimar no coração de todos os que passarem próximos de você. E não haverá quem apague esse fogo, tá? Porque um fogo que é acendido por Deus, ele se consome, mas não se apaga. E você vai ser a brasa, vai ser a lenha desse fogo. Porque a sua missão nesse mundo só apaga quando Deus achar que a tua obra findou. E se hoje você está aqui, é porque Deus tem uma obra na tua vida. E se hoje você está aqui, é porque você é um sábio construtor. E mesmo que até hoje você tenha edificado a sua vida na areia, mesmo que até hoje você com 40 queira viver uma vida de 17, pelos sofrimentos que você passou até os 35, você ainda tem condições de reverter essa situação. Você ainda tem condições de voltar a tua vida para o prumo, olhar para o céu e conversar com Deus a ponto de encontrar o teu propósito. E a partir desse propósito, você vai se divertir muito mais. Você vai se embriagar no Espírito muito mais. Você vai se conectar com muito mais pessoas, porém agora em verdade, não somente em necessidade. Você vai ter relevância e você vai construir o seu verdadeiro galardão lá no céu. Beleza, turma? Então que seja um dia feliz, um dia abençoado e um dia reflexivo a ponto de saber se a tua verdadeira obra está sendo construída na areia ou você está construindo a tua obra numa base sólida, na rocha que é Jesus. Então, turma, que seja um dia feliz, um dia abençoado e um dia produtivo para nós. Um forte abraço, turma. Fica com Deus. Fui!